agora a gente vai abrir o programa de hoje e olha que bacana. A gente vai poder aqui dar a possibilidade para você que está indo sim fazer as suas compras, que está indo para a cozinha preparar os seus alimentos, conhecer mais de uma área que eu adoro, eu diria assim, dos fitoquímicos, né? Vamos chamar de fitoquímico dos alimentos, que são os alimentos que a gente tem que priorizar durante esse período. E aí a gente convidou um naturopata Daniel Alan Costa. Bem-vindo. Tudo bem? Olá, Carol. Obrigada. Boa tarde, prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Vamos falar de coisas importantes, né? Você está falando da culinária, pessoas estão mais tempo em casa, podem ter mais tempo para cozinhar, inclusive. E aí a gente pode trazer aqui justamente propostas de fazer coisas saudáveis. Sem dúvida. E que possam auxiliar, né? E como você falou, é importante a gente dizer que todas essas informações que aqui estão contidas são para potencializar, né? Você não deve deixar de fazer nenhuma das recomendações que as autoridades estão, né, passando aí pra gente. Verdade. Aí a gente dividiu em alguns grupos, até para vocês terem uma ideia, a gente vai falar de cada elemento que está aqui. O grupo imunidade e sistema respiratório aqui na parte de cima e o grupo insônia e ansiedade com o que a gente tem aqui embaixo. Por onde você quer começar? Vamos começar pela essa mesa linda aqui, essa parte de cima? Vamos começar por aqui? Então vamos a gente está falando de imunidade e também o sistema respiratório. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, a classe dos cítricos. Tá. Então os cítricos a gente já sabe que eles têm muita concentração de vitamina C, que acaba sendo um excelente aliado para esse momento. Além de ser saudável, natural, né? A gente faz uma proposta que você use menos coisas que são embaladas. Sim, sem e dúvida. use coisas que são mais naturais. Se você tiver aí na sua região acesso ao orgânico, melhor ainda. E aí nós temos coisas que são facilmente encontradas, a laranja, né, conhecida, tangerina, que inclusive nós estamos na época, é uma outra recomendação que a gente utilize frutas da época, né? O que seriam os fitoquímicos desse grupo, então, até para que a gente saiba bem, né? Porque esse é o termo correto, né? Quando a gente fala dessas propriedades. Perfeito. Então, basicamente, a gente vai ter aqui uma ingestão maior de vitamina C, que acabam reforçando aí o nosso sistema imunológico, fazendo com que nós temos a circulação também fluindo de forma mais adequada, né? Então, vitaminas E e K também estão presentes, especialmente no kiwi, né, que é um outro componente que a gente pode adicionar ali. E você comentou da questão dos orgânicos, até claro, para quem não pode nesse momento comprar, eu acho que é difícil a gente conseguir ter tudo orgânico, eu acho difícil, não, eu acho impossível ter tudo orgânico em casa. Esses são alimentos que a gente descasca, né? Perfeito. Muito então bom, isso já facilita, né? Muito bem lembrado, Carol. Então o que acontece? A exposição dos agrotóxicos, né, que não orgânicos, portanto, tem muito a ver com a casca. Então, na hora que você tira, por exemplo, no caso aqui da tangerina, você já removeu, ele não tem a capacidade de permear tão fortemente os alimentos. Então, muito bem lembrado. É legal a gente destacar isso também, a gente já garante aí menos ingestão desses agrotóxicos, né? E aí, Carol, uma coisa importante, a gente falou que nós vamos falar de ansiedade, de insônia nesses tempos. Importante reforçar que a vitamina C também vai ter um efeito, esses cítricos também, portanto, terão um efeito de acalmar. Ah, é muito bom. Estão precisando mesmo. Vamos lá. Ai, aquele grupo é tão lindo, né? Do alho e do gengibre. Isso, exatamente. Então o alho é um forte aliado para fortalecer o sistema imunológico. Ele tem vitaminas K, por exemplo, que vão ser excelentes. E aí uma coisa bem importante, eu acho que é das receitas aí dos nossos avós, né, do receita mais natural, o famoso chá de alho para quando estamos resfriados ou gripados, né? Como é que a gente faz? Então, uma dica importante é, se você tem o hábito de fazer a infusão, o famoso chazinho, o alho, o principal componente dele são os óleos essenciais, o cheiro que ele possui, né? Que vem dessas moléculas. E aí a forma mais apropriada para a gente aproveitar melhor esses princípios ativos são o que a gente chama de maceração a frio. Ou seja, você vai descascar o dente de alho, você vai colocar 2 dentes em um copo de água, por exemplo, como o que está aqui. Tá. E aí você vai deixar algumas horas, 2, 3 horas já são suficientes. Então essa forma seria a mais apropriada para você ter os óleos essenciais, que são os principais constituintes que vão justificar esse efeito de reforço do sistema imunológico. A gente bebe a água depois. Exatamente. Agora, obviamente que o alho a gente tem aí na nossa cozinha, né? Ele vai reforçar os sabores e também pode ser utilizado. Legal. Mas se eu quiser, de fato, ter um efeito de potencializar, inclusive essa dica da maceração a frio serve também para o gengibre. Provavelmente você já deve ter ouvido falar da água de gengibre. Né? Então é a mesma forma, você vai tirar algumas fatias e pode colocar na água. Inclusive você pode fazer essa junção
tanto do alho quanto do gengibre, e aí toma ao mesmo tempo. Olha que legal. Vai ser Deve bem ficar bom bom, assim, a gente pode deixar, por exemplo, uma noite aí, Perfeito. tomar de manhã em jejum? Que os nossos, pessoas do interior, pessoas mais antigas, tinham o hábito, né, de fazer isso, de colocar da noite para o dia, né? Achei muito legal, porque é super acessível. Sim. E esse momento que a gente tem mais absorção, então, em jejum, também pode facilitar, né? Muito bem. E aí, além disso, essa combinação ela vai ter efeitos protetivos também com relação a doenças cardiovasculares, né, que nós sabemos que é também um grupo de risco importante. Você estava comentando até dessa questão de as pessoas não buscarem ajuda por medo, né, o que não é recomendado, obviamente, mas é algo que também vai ajudar nesse sentido cardiovascular. Muito bom. Além de, claro, a gente pode usar nas receitas que a gente já está acostumado também, Perfeito. né? O gengibre, por exemplo, ele é excelente, né? Todas as vezes que a gente está meio resfriado ou meio gripado, óbvio, você pode utilizar antes dos sintomas, como a gente está comentando aqui. Mas caso apareça algum desses sintomas leve, né, que a gente estava comentando aqui, sempre esses alimentos eles têm uma ação de promover sudorese e acaba abaixando a temperatura também. Que é o caso, por exemplo, das pimentas. E a gente pode usar também como antitérmico. Exato, com esse efeito antitérmico. E aí você está falando das outras receitas, né? Só para a gente fazer um mix aqui, o gengibre ele é geralmente utilizado em porções pequenas para fazer o suco verde. Então você pode aproveitar aqui os vegetais verdes escuros. Que uma das formas possíveis é o suco verde, porque a gente acaba utilizando muito a couve, né, para fazê-lo. Mas nós temos aqui também, trouxe alguns, né, o espinafre e o agrião, que estão dentro dessas classes, né, de verdes escuros, que tem grandes concentrações de vitaminas, especialmente do complexo B, vitamina E, vitamina K, que acabam tendo efeito de fortalecer o sistema imunológico. Agora, aqui o aspecto, e é muito legal essa questão do suco verde, eu acho que a gente tem que aproveitar, a gente fala, ontem até surgiu uma pergunta do suco verde, mas como a gente está num momento, também queria até ouvir sua opinião, né? Vocês aí, a especialidade de vocês normalmente vai para a cozinha mesmo e sabe fazer grandes pratos, né? Eu imagino com essas delícias, porque isso aqui muitas vezes a gente olha e fala, mas o que eu vou fazer? Então assim, você acha que como a gente está mais em casa e a gente está comendo um pouquinho mais também, eles podem ser aliados para a gente preparar num recheio de tortas, fazer de repente um caldo verde, né? Enfim, outras formas para que a gente aumente a saciedade também? Perfeito, muito bom. Eles têm alta concentração de fibras, que são componentes essenciais para você ter essa questão da saciedade. Porque as fibras, elas demoram mais tempo para serem digeridas, elas vão controlando a quantidade de calorias que você vai disponibilizando ali para o sistema sanguíneo, né? E, portanto, ajudam muito a controlar essa questão da saciedade. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente estava falando de cozinha, mas eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, eu pelo menos que não tenho muita prática na cozinha. Não tem? Não. Olha. Mas eu tenho me aventurado bastante. Por exemplo, o espinafre refogado, por exemplo, é uma delícia, né? Então, aquele momento que bateu aquela fomezinha, naquele horário que não é o apropriado, faz um refogado e aí você pode utilizar outras ervas, outras especiarias, outros temperos para aquele sabor. É verdade, tá aí. Então, tá lindo, né? Por sinal, olha que convite. Eu acho que a gente já dá vontade de preparar. O brócolis, né? Outro que você pode refogar ou colocar, né, nas saladas, que tem uma questão importante que a gente acaba trabalhando. Esse formato do brócolis, ele se assemelha, que é um princípio que a gente utiliza aí, que vem desde Paracelso, aos nossos alvéolos. É verdade, ao nosso pulmão. Deixa eu virar ele assim que dá pra ver bem quando vira assim, olha lá. Exatamente. Igualzinho. Então essa formação, e especialmente essa parte aqui, né, se a gente for prestar atenção na anatomia, na anatomia do nosso pulmão, a gente vai lembrar justamente aí dos alvéolos. Então por a questão dessa lei das assinaturas, já lá de antigamente a gente tem essa relação com o sistema respiratório. O brócolis acaba sendo excelente para isso. Olha que bom, estamos precisando, né? É o que está em evidência, né, nesse momento. Perfeito, então, é o que a gente precisa fortalecer. E aí a gente tem as pimentas todas, você pode utilizar a que você tem aí disponível na sua região. Todas elas, aí elas vão depender, na verdade, da quantidade de capsaicina, que é o princípio ativo que dá a ardência. Tá. Quanto mais, lógico, a gente vai ponderar isso, mas
Quanto mais concentração dessa capsaicina, melhor os efeitos de reforçar o sistema imunológico. Ela também é rica em vitaminas. Então, acaba tendo um efeito muito interessante de acrescentando e dá aquele toque especial na receita, sem dúvida. Tá aí, você trouxe um montão pra gente. Uma série, né? A gente tem aqui Você deve ter tudo plantado. Então, eu moro em apartamento, então aqui é o que, mais difícil, conseguimos, né? é o que conseguimos. Agora tem tanta gente fazendo aí as hortinhas em casa, porque como está com mais tempo para cuidar, porque muitas vezes a gente não consegue pela falta de tempo mesmo. Então, exemplo de hortas isso sim eu tenho em casa, a gente tem aqui o orégano e o manjericão, né? Então são alimentos que você pode também, aí é muito legal você pegar fresco e adicionar nas suas receitas. Como eles têm bastante concentração de óleos essenciais, o ideal é você colocar no final da receita. Então aquele aroma vai ficar presente, vai fortalecer aí a sua receita e acaba tendo um efeito também muito interessante para isso que a gente está falando, para as condições respiratórias e também imunológicas. Para a imunidade também. Isso. Ótimo, então vamos abusar deles. Perfeito. Que grupo agora? A gente tem uma classe aqui que é muito legal nesses momentos também, que é, digamos assim, nesse momento de nos aventurar na cozinha, né? Que é justamente a classe dos cogumelos. Os cogumelos, eles são ricos em um componente que é muito importante, que é o selênio. O selênio, ele é um precursor para o sistema imunológico, ou seja, ele dá o start para que o nosso organismo possa produzir mais anticorpos, que é tudo que a gente precisa nesse exato momento. E a gente tem aí uma opção, uma variedade, na verdade, de opções que você pode utilizar. Então, utilize aquilo que tiver mais acessível, mais perto de você. Que bacana! E também o pessoal que adota uma dieta mais vegana ou vegetariana, acaba utilizando muito esse componente para substituir as proteínas. Eles são muito ricos em proteínas. E tem quase nada de caloria, né? Exatamente. Aí é gostoso, é crocantinho. Dá para fazer tanta coisa. Eu acho muito legal, assim, bom, eu gosto muito. Tanto que quando tem culinária aqui no programa, o Dia da Culinária, é um dia que eu saio ainda mais alegre, assim, porque é gostoso a gente ver receita e tal, então eu assisto muito isso na internet. Gente, é tão criativo, outro dia eu vi, eles tiraram isso aqui, ó, e usaram isso aqui em receita, né, a parte do cabinho, e usaram esta parte aqui do shiitake na churrasqueira, e depois ele vira como se fosse, assim, a base para você montar alguma coisa no lugar do pão. Perfeito. Gente, eu achei a ideia super legal e ele fica com defumadinho, né? Para quem gosta, então, desse defumadinho que lembra carne e tudo mais. Se você levar também na churrasqueira, enfim, colocar numa grelha, usar naquele também que você pode ficar com a marquinha da grelha. Eu achei a ideia genial. E assim, não tem nada de caloria. É impressionante. Esse grupo é um grupo muito legal. E aqui no Brasil, e bem perto, a gente tem excelentes produtores. Exatamente. Isso também, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ressaltar, né? Perfeito. Ele chega bem fresco para E é algo que é importante até para a gente pensar em termos de economia, né? A gente estava vendo alguns produtores, inclusive de cogumelos, que tiveram que desperdiçar uma parte da sua produção e dar uma dó no coração, né? Porque é algo tão rico, tão importante para o nosso dia a dia. Verdade. Eu acho que esse é o momento da gente aproveitar para experimentar. E é muito saboroso também, né? Super, dá para fazer até estrogonofe, gente, ó, com essa parte aqui também. Ó. Esse aqui não é o shiitake, na verdade, esse é outro, mas parece. O shiitake tá cortadinho aqui. Esse é o fungi, né? Esse é o shiitake. Mas é parecido com isso aqui também dá. Sim, né? Perfeito. Porque o shiitake também tem essa parte aqui. Mas o shiitake eu vi que tá cortadinho. Shimeji, né? Que a gente acaba utilizando bastante. Nossa, delícia. Muito bom. Tem perguntinha do público já. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá, na tela. Obrigada, Suelen, um beijo. Os nutrientes dos legumes e verduras refogados são os mesmos deles crus? Isso é uma pergunta bem interessante. A principal perda que você tem de refogar, ou seja, que você não vai ter um aumento tão exagerado da temperatura, tende a ser muito próximo. Então você pode utilizar refogado sim. Pode, né? Pode. É isso aí. Pode sim. Vamos então falar um pouquinho agora desses elementos aqui de baixo para dar tempo, que a gente tem mais uns minutinhos e são tão importantes porque esse lance da ansiedade, da insônia, tá matando, né, todo mundo. É isso que é eu acho que o grande problema da questão, né? Perfeito. Então todos nós, né, estamos ansiosos, agitados e é natural que isso, ou preocupados, é natural que isso atrapalhe o nosso sono. Então a gente tem 3 dicas aqui muito importantes, começar exatamente por lá, falando sobre a passiflora, ou o maracujá, né? Por que a gente fala passiflora? Porque o princípio ativo que tem esse efeito calmante, ele está justamente nas folhas do maracujá. Então você deve buscar aí uma erva, né, a passiflora. Tem 2 tipos que são mais comercializados aqui, mas os 2
tem essa mesma ação de acalmar. Então, em termos terapêuticos, para fazer a infusão ou a decocção, você vai utilizar aí a passiflora, que é a folha do maracujá. Tá. Para aquelas pessoas que já têm um comprometimento talvez um pouco maior do sono, da qualidade do sono, a gente indica o mulungu, que é uma planta brasileira excelente. Ela tem várias indicações para distúrbio do sistema nervoso, inclusive para agitação, para ansiedade e para insônia. Também para tensões musculares, a gente vai acabar utilizando muito essa erva. Então, se aquilo que está te deixando agitado também está deixando você tenso, tem indicações dessa planta para fibromialgia, por exemplo, né? que é uma doença que a gente tem esse fundo aí psicossomático, que a gente pode utilizar também. E uma outra que é a valeriana. Então nós trouxemos aqui a valeriana para demonstrar para vocês em forma de infusão, forma do chazinho conhecido, mas o mais comum dela é a gente encontrá-la em cápsula, porque o chá ela acaba tendo um cheiro um pouco mais forte e as pessoas acabam rejeitando um pouco. Se você não se incomodar, inclusive você pode utilizar uma outra erva que tem esse efeito calmante, que é a camomila, por exemplo, a erva doce, para fazer junto, não há problema. Até para disfarçar o sabor e esse odor. Legal, legal. Ou, se você tiver um pouco mais de resistência, a gente vai indicar as cápsulas. Tem estudos mostrando que de 100 a 300 miligramas seria interessante. Só cabe uma ressalva para este último, ele é um pouco mais intenso o seu efeito, né? Tá. E há uma contraindicação para mulheres grávidas. Ah, importante. E sempre quando a gente está falando de chá, muita gente me pergunta pela rede social mesmo, Carol, isso aqui pode, isso aqui não pode. Gente, sempre converse com o médico, né? Tudo. Grávida tem que perguntar absolutamente tudo. Não pode esquecer de nada mesmo antes de ingerir. Exatamente. Agora, a associação delas também pode ser benéfica. Ou você, assim, eu já ouvi algumas opiniões dentro da especialidade de vocês. Alguns profissionais acham bacana essa associação, outros já acham que se a gente, enfim, consumir de forma separada, a gente tem mais benefícios. Como é que você enxerga? Pode fazer a associação. O que eu recomendo é você observar qual é o nível de comprometimento que você tem ali. Tá. E aí você pode, nessa ordem, eu acho que é uma coisa importante que a gente trouxe. Então, a passiflora, o mulungu e a valeriana. Tá. Pode combinar? Pode, mas de repente não é necessário. Você está utilizando uma alta dose, né, que acaba, depois que você precisar lá na frente, não sendo tão interessante. Mas você pode utilizar com outras ervas, igual a gente estava comentando aqui, que tem esse efeito calmante também. Então, lavanda ou alfazema, né? Então, pode sim utilizar esse blend, né, na verdade, que a gente fala. E que fica gostoso também. Só para a gente reforçar, voltando aqui um pouquinho, porque a gente acabou não falando, né? Então eu tenho aqui um componente muito importante nas castanhas, nozes, amêndoas e no grão de bico, que é o zinco. Eu estou participando de um estudo que vai ser lançado muito provavelmente nesses próximos dias sobre justamente o sistema imunológico e o Covid, e aí a gente descobriu nesses levantamentos que o zinco é um componente, um fitoquímico, né, você falou, importante para potencializar o sistema imunológico, e ele é encontrado nessa classe aqui. Olha que legal. E para finalizar com chave de ouro, a gente tem o própolis, né, que é extraído aí das abelhas e que a gente tem um efeito muito interessante. 10 gotas, 20 gotas no copo de água ao dia. Todos os dias. Tudo isso que você comentou, criança também... Criança também. A própolis a gente vai utilizar aí uma concentração menor, então até 10 gotas já seria o interessante. Talvez a valeriana para criança... É forte, né? Exatamente. Tá bom. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Ellen, um beijo. Quais as vitaminas que estão presentes na rama da cenoura? Eu sempre uso como cheiro verde, tem alguma receita, né, até de antipasto com ela? Aí é tão bonita, e ela é crocante, né, bacana. A gente já mostrou outro dia, a gente usou talos, um dos talos que a gente usou para torta, se eu não me engano, foi a... Você deu essa combinação de fazer quiches, tortas, e é muito interessante a gente aproveitar essa parte das plantas. Ela tem vitaminas do complexo B, que é muito importante pra gente, e tem vitamina C também, então tem... Podemos usar. Pode. E você tem alguma receita? Então, acho que fazer um quiche é bem legal. Então, com todas essas vezes, com espinafre, mistura tudo, ô delícia. E saladas também dá pra usar. Dá. Se higienizar bem, a gente joga na salada. Legal. Beterraba. Tá aí. Na tela, então, mais uma perguntinha. Obrigada, Gi. Um beijo. Tenho hipotiroidismo. Posso fazer suco verde com a couve crua? Olha, eu desconheço contraindicação dessa... Acho que pode sim.
A gente já ouviu a respeito do enxofre, alguma coisa assim que pode, para quem tem hipo, também iodo. Eu desconheço estudos que apontam em contraindicação. E de qualquer forma, o ideal, né, se conversar com o seu médico, né, quem já está fazendo essa reposição, porque a partir do momento também que se ela tem o hipo e ele está corrigido, está controlado, ela deixa de ter o hipo, né? A partir do momento que você tem a medicação, aquilo está controlado, então você deixa de ter, né, a doença em si, o problema, porque você está usando a medicação que faz o trabalho todo da história. Mas converse com o seu médico, que é sempre bacana. A gente já fez aqui, ó, agora eu vou dar uma dica então, já que a gente está falando de receita, a couve como trouxinha, ela vira a massa, como se fosse a massa, e você recheia dentro com um frango desfiado. Ai, fica maravilhosa. E um molhinho de tomate por cima. Nossa, me deu até vontade. Na internet tem bastante opções, né? Com certeza. Obrigada, viu? Foi ótima a sua participação, adorei. Quem quiser saber mais e acompanhar o trabalho, então, e essa pesquisa aí que o Daniel Alan Costa, naturopata, está inserido, vai lá no Instagram dele, né? Para acompanhar tudo é o @Daniel Costa Naturopata, tudo junto. @Daniel Costa Naturopata, e tem um site www.ebram.com.br para mais pesquisas. Obrigada, viu? Obrigado, Até a próxima. Se tiver notícias boas aí ligadas a essa pesquisa, vem contar pra gente. Pode deixar. Obrigada.